Fala pra mim, como começa essa brincadeira? Você chega lá do ramo imobiliário, começa lá com o Boulevard, que é simplesmente um projeto incrível, é a maior tela da América Latina. Aquilo Isso. tem o quê? 1.200 metros? 1.250, para ser exato. Hoje a gente tem... Ele era um painel estático, era uma empena cega estática, eram 9 fatias, 9 fachadas. A gente tem aquele empreendimento desde 2003. A gente alugava ele como um imóvel. Então, a história da minha família é toda no ramo imobiliário, desenvolvimento, parte de condomínios. Tem todas as outras peculiaridades. E a gente tem aquele imóvel desde 2003. Em 2009, a gente criou o primeiro projeto para digitalizar. O Thiago já era parceiro, ele que veio. Thiago Brito. Thiago Brito, meu sócio, meu amigo. Junto com o Diário dos Associados lá atrás. Tinha uma turma, o Diário estava investindo muito na parte de DOH já. Eles tinham feito a aquisição de 2 empresas em Brasília. E um dos sócios dessas empresas era concunhado do meu irmão. E aí eles desenharam o projeto, começamos, fomos colocar de pé, só que era muito moderno para a época. Então todo mundo achava que não ia dar certo, era uma loucura, não faz. Colocamos o projeto na gaveta e nunca paramos de tentar. Conheci alguns outros amigos para poder levantar esse projeto. Foi quando eu conheci o Rubão, da Dual, lá atrás. Sim. Levei para ele. Na época, a gente não conseguiu estruturar. Em 2017 para 2018, o Thiago tinha colocado uma empena em Brasília de pé. Ela deu errado. Tiveram que retirar ela e ele, com abacaxi na mão, falou, cara, temos que tirar esse projeto do papel agora e o prazo é curto. Tem que ligar ele em 4 meses, senão eu vou ficar ruim no mercado. A gente correu de todos os lados, já tinha as licenças todas aprovadas, que a gente tinha tirado em 2009. Então a gente revalida todas elas e em 90, 120 dias a gente liga o painel. Então a gente liga ele ali no final de 18. Aí quando eu entro de vez no mercado do DOH e saio de ser somente imobiliário para poder virar... entusiasta e empreendedor no mercado. E a gente Isso é uma cachaça, né, cara? A gente fica apaixonado desde o primeiro dia. Na hora que você vê aquele negócio ligado, você fala, cara, tem que ser doido pra fazer mercado com a isso. dinâmica bacana, né? Pessoas super interessantes, né? Sim, tem muita gente boa, né? Como todos os lugares. Então a gente liga ele e de lá pra cá vira uma loucura. Aí a gente entra no mercado de front em Brasília também. Hoje, em Brasília, a gente tem quase 1.000 faces estáticas e digitais. Impressionante, hein? Então, assim, foi mais cachaça. Acho que é meus meninos, minha esposa e minha família, depois a mídia, o DOH e o OH. Todo dia vai surgindo alguma coisa, a gente vai pensando e tentando criar alguma coisa diferente. E como é que surge esse convite? Não sei se você foi mostrando aquele futebol alegre, soltinho, e o Thiago viu, pô, vem pra cá ser o nosso CCO. Como é que foi isso? Como é que foi? A gente, desde é um craque, né? Tô aprendendo muito, tô novo ainda, tem que comer muito feijão ainda. A gente, desde quando eu ligo, eu comecei a viver isso dia a dia. Então, era café, almoço e jantar, aprendendo, conhecendo as pessoas, entendendo para onde que o mercado estava indo. Eu comecei tocando, junto com outro parceiro em Brasília, a parte de governo federal. Então, ele tinha uma empresa já, eu fui para dentro para poder representar, na época ainda, LEDwave, e fazer a comercialização para governo e privado Brasília. E fui aprendendo. Ali em 2020 para 2021 eu conheço o Léo e o Magão, que são meus sócios. Sim. E a gente começa a fazer uma cooperação. O Léo mais direto, porque na época a Indoor Media tinha perdido os contratos e o JR foi para a chefia comercial da LEDwave e da Wii, com a ID. E aí ele traz o Léo em Brasília para ser o representante da LEDwave, que já tinha virado Wii. E aí eu conheço o Léo e a gente começa a trocar muito. E o Magão me ajudando com alguns clientes pontuais em São Paulo, privado, algumas coisas que o time ainda não tinha acesso lá em São Paulo. E aí a gente, cara, como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar se ajudando? Se a gente correr sozinho, a gente vai chegar todo mundo no final, mas vai chegar cansado. Então vamos juntar o barco aqui e criar uma máquina de vendas que em 2021... A Mosaico. Agora esse mês, essa semana, completam 3 anos, vamos falar assim, de porta aberta para o mundo.
E a gente veio trazendo resultado. A gente fez um ano de 2021, assim, excepcional. 22, maravilhoso. 23, a gente veio resistindo. E nesse meio do caminho, a gente foi entendendo algumas coisas que a gente podia melhorar comercialmente na UI. E isso trocando a bola com o Thiago vendo que a gente conseguia dar uma força que não estava tendo, não por falta do Jota, que é uma pessoa maravilhosa, é um amigo, irmão que eu tenho, mas pela estrutura que assim tinha sido criado. Ele ainda estava muito preso dentro da LED Wave. Ano passado, mais ou menos nessa época, a gente chama o JR para a gente desenhar algo maior. E aí acaba que no meio do desenho o Jota é convidado para assumir um cargo na TV, ele foi para a CNN, e a gente, vamos falar assim, sobra para a gente resolver. Então, e a posição, como eu tinha mais conhecimento e sou mais próximo da LED Wave há mais tempo, eu falei, olha, vai você como CCO, você tá com um filho pequeno, então você vai para São Paulo toda semana. Apetite danado, né? Então eu assumo o cargo para a gente fazer toda uma reestruturação da área comercial e do veículo em si. Então a gente vem desde o ano passado. A gente passa de um posicionamento que era muito ligado à LED Wave. A gente faz já essa separação de UI enquanto veículo. Então hoje é um veículo independente. Tem a sócia que é a LED Wave, que tem o Thiago, Isabela e todos. Mas a gente tem uma vida própria. Então a gente vem para poder tocar. E eu venho tendo que viver essa vida todos os dias de estar à frente de um comercial. Hoje a gente está com quase 16 pessoas no comercial só em São Paulo, time da UI. Grande. Mais a parte de OPEC e postagem que fica em Goiânia, em São Paulo. A gente tem a parte comercial aqui no Rio hoje, com a representação, sendo representada pela Mosaico. E tem todos os sócios e regionais que estão nas cidades. Cada cidade tem a particularidade de ter um sócio regional. Então, Rio Grande do Sul tem a Gamídia com João Pedro, Salvador. João Pedro tá devendo vir aqui. Tem que trazer ele aqui. Aquilo ali é bom de conversa. Vai durar 3 horas o podcast. Ele é gênio, professor. Então, assim, a gente está fazendo toda essa reorganização. A gente traz um time de peso comercial, vamos falar assim, quando eu entrei lá, eu falei, cara, eu preciso trazer 10 camisas 10 de Champions League para jogar aqui no Nova Iguaçu comigo.